Nossa. Faz um barulho bastante. O engenheiro que Vamos no cabelo dela. Vamos ajeitar. Pessoal, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Todos estão me ouvindo bem? Sim. Então, a partir do momento que cada um de vocês quiser falar, vai ter que habilitar o seu microfone aí, porque a maioria deles, pelo que eu estou percebendo aqui, tá desabilitado o microfone. Então, o município publicou, no dia 25 de agosto de 2020, um edital, o qual dispõe sobre a realização de audiência pública para apreciação do projeto de lei número 11, de 25 de agosto de 2020, o qual será encaminhado ao Legislativo, se assim aprovado nessa audiência, em que destaca o seguinte texto: o município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e o cumprimento disposto do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º do Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257, 2001, comunicam às entidades civis organizadas e à população em geral que será realizada audiência pública no dia 3 de setembro, às 14 horas, por meio virtual, através da plataforma de videoconferência, do Zoom, com o objetivo de discutir o projeto de lei número 11, de 25 de agosto de 2020, que dispõe sobre a implantação de loteamentos especiais, os quais serão permitidos lotes com áreas e dimensões reduzidas. Os interessados em participar da referida audiência deverão entrar em contato prévio no telefone 3555-8700, junto à Prefeitura Municipal, para obterem o link de acesso à plataforma. A audiência será gravada e arquivada na Prefeitura. Então, 25 de agosto de 2020, prefeito, foi registrado e publicado esse edital para que pudessem participar todos os interessados desta audiência pública. Quero gravar sim. Só leva uma cancinha só para acertar. 6 minutos. O loteamento especial, então, são considerados aqueles com 250 lotes, os quais deverão possuir declividade inferior a 20%, com área e dimensão reduzida, previsto 260 metros quadrados. Contestado aqui está em 10 metros, são em 12 metros, o lote de esquina não inferior a 330 metros, contestada de 15 metros. Só quero corrigir aqui que a testada é 12 metros e não 10, conforme está aqui. E onde serão permitidas edificações até 2 pisos acima do nível da rua.
considerando que será admitido o máximo 10% do total dos lotes destinados para fim de edificação para estabelecimentos comerciais. Considerando que as alterações propostas no presente projeto, especialmente com a redução dos tamanhos dos lotes, visa o barateamento do valor dos mesmos, possibilitando assim que as pessoas possam adquiri-los. Considerando que após o protocolo da consulta prévia de viabilidade para a implantação do loteamento especial, a administração municipal realizará essa audiência pública, possibilitando aos empreendedores apresentarem um projeto, um estudo prévio, impacto e vizinhança, objetivando, então, o Poder Executivo a colher subsídios para a tomada de decisão, 25 de agosto de 2020. Nós temos aqui, então, o projeto de lei em que será encaminhado ao Legislativo. Eu farei a leitura de todo o projeto de lei, para que os senhores tenham ciência, e depois nós voltaremos a discutir todo o projeto de lei novamente, tópico por tópico, artigo por artigo. Por quê? Porque, de repente, a dúvida de algum dos que aqui estão assistindo, ela possa surgir e mais à frente ela já estará prevista. Então, por isso eu lerei toda a redação da mensagem de lei e depois nós estaremos discutindo artigo por artigo, inciso por inciso. Esse loteamento especial foi discutido no Conselho das Cidades. É uma possibilidade que já foi criada em outros municípios, em que visa a redução do tamanho do terreno, né, e que gera a possibilidade de se baratear o custo desses imóveis. Então, ele vai acabar atendendo a possibilidade de muitos empreendedores ou dos próprios munícipes ou investidores fazerem a sua residência, a sua casa própria com um valor mais reduzido do que está previsto. Então, de repente, ia atingindo também parcerias com entidades públicas, exemplo disso, Caixa Econômica Federal e outras organizações que possam acabar viabilizando esse tipo de empreendimento e que venha, sem dúvida nenhuma, a beneficiar a população com o tão sonhado local para se viver, para se morar, dentro da possibilidade que o município aqui vai passar para vocês. Esse loteamento, então, dispõe sobre a sua implantação de forma especial, se chama, então, loteamentos especiais. Foi alterado, então, o artigo 41 e acrescentado o inciso 5 do nosso plano diretor, que é a Lei Complementar 211, bem como os parágrafos 7, 8, 9 e 10, que passa a vigorar com a seguinte redação. Os loteamentos serão divididos em 5 categorias. Loteamentos convencionais, já existem, loteamentos populares, loteamentos de interesse social, loteamentos empresariais e aqui no 5º, os loteamentos especiais. Aqui no parágrafo 7º, então, os loteamentos especiais serão considerados aqueles os quais serão permitidos lotes com áreas e dimensões reduzidas, visando diminuir o valor da venda dos terrenos, que só poderão ser realizados, construídos no ZIR 2, Zona de Interesse Residencial 2, e deverão atender os seguintes requisitos. Para parcelamento do solo, a área a ser parcelada até 250 lotes. B, lotes com área total não inferior a 260 metros quadrados e atestada de 12 metros de frente. Lotes de esquina com área total não inferior a 330 metros quadrados e testada de 15 metros de frente. Lotes com declividade inferior a 20%. Edificações até 2 pavimentos do nível da rua. Inciso 2º, será permitido, no máximo, 10% do total dos lotes destinados para fim de edificação de estabelecimentos comerciais, obedecendo os parâmetros definidos na legislação vigente, os quais deverão estar identificados no projeto urbanístico. Após o protocolo de consulta prévia de viabilidade para implantação do loteamento especial, a administração deverá realizar audiência pública, possibilitando aos empreendedores apresentarem o projeto e demonstrar o estudo prévio de impacto de vizinhança, objetivando ao Poder Executivo recolher subsídios para o projeto de tomada de decisões. O inciso 4º, a consulta de viabilidade para a implantação do loteamento especial deverá tramitar no Conselho da Cidade para aprovação. O inciso 5º, os demais parâmetros urbanísticos e exigências seguirão a legislação de parcelamento do solo, previsto no plano diretor e na legislação ambiental pertinente. O artigo 2º, essa lei, então, entra em vigor na data da sua publicação, 25 de agosto de 2020. Prefeito Nilvo Dorim.
Senhores, eu passarei agora, então, a explanação de todos os artigos aqui que serão alterados, individuais, para que nós possamos aqui fazer as discussões e aprovação de vocês. Admitiu todos. Um instantinho, tem mais alguns membros que estão entrando na reunião. Se clicar aqui, desativa o som de todo mundo. Pessoal, se alguém de vocês quiser falar, tem que desativar o som, tá? Então, eu vou fazer a leitura agora do artigo 1º com a explanação e vocês podem se manifestar sobre qualquer tipo de dúvida que surgir, tá? Então, fica alterado o artigo 41 e acrescentado o inciso 5º, que acrescenta os parágrafos 7, 8, 9 e 10 na Lei Complementar 211, que é o nosso plano diretor, de 19 de dezembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação. Então, os loteamentos serão admitidos em 5 categorias. O que foi alterado foi o inciso 5, são os loteamentos especiais, certo? Que é o que nós estamos tratando. O loteamento especial são considerados, então, aqueles os quais serão permitidos lotes com áreas e dimensões reduzidas das previstas hoje na nossa legislação, visando diminuir o valor da venda dos terrenos e somente poderão ser realizados na ZIR 2, que seria a Zona de Interesse Residencial 2, e deverão atender os seguintes requisitos. Então, falando desse parágrafo 7º, esses loteamentos especiais, então, a previsão é que eles sejam realizados na ZIR 2. Hoje, praticamente todo o município de Capinzal, na sua área geral, é abrangido pela ZIR 2, então não teria um ponto específico do município em que tivesse prioridade para se fazer esse tipo de loteamento com o tamanho dos terrenos reduzido. Então, praticamente todo o município poderia ser contemplado, desde que atenda esses requisitos que tem a previsão aqui do inciso 1º abaixo. Então, não tem um ponto que se diga, olha, nesse local pode ou esse não pode. A previsão é que ele abrangesse todo o município, mas existem algumas exigências aqui que têm que serem cumpridas. O loteamento não pode ser superior, aqui no inciso 1º, a linha A. O loteamento não pode ser superior a 250 lotes, no máximo 250 lotes o pedido. Os lotes com área total não pode ser inferior a 260 metros, tem que haver 12 metros de frente de testada, então seria uma das situações iniciais, é que ele tenha 260 metros e que ele tenha 12 metros de frente. A linha B, do inciso 1º, os lotes de esquina, eles deverão ser de 330 metros quadrados, com testada de 15, então vejam bem, os lotes de esquina serão maiores do que os demais, né? E a testada à frente deles também será maior. E aqui tem uma situação também na linha D, é que os lotes com declividade inferior a 20% não poderão ser construídos, né? Então, superior a 20%, até 20% é permitido. Então, aqui o município tomou um certo cuidado para quê? Para que esses lotes menores não fossem viabilizados em um local com uma declividade muito grande, porque o nosso município também tem uma condição geográfica em que acaba tendo uma declividade muitas partes do relevo aí é superior aos 20%. Então, hoje, para se fazer esse loteamento, tem que ser numa área plana, praticamente, que se diga, com 20% somente de declividade. As edificações nesses lotes, ela não pode ser acima de 2 pavimentos do nível da rua, então aí se tem mais uma situação de que não teria prédio, não teria imóveis muito grandes, que vai atender a finalidade que é viabilizar para que se tenha um terreno mais acessível, mais barato. Então, no máximo, teria 2 pavimentos acima do nível da rua. Se a pessoa quiser fazer mais alguma obra abaixo do nível da rua, seria uma possibilidade. Será admitido, então, no máximo 10% do total dos lotes destinados para fins de edificações de estabelecimentos comerciais, ou seja, num loteamento de 250 terrenos, a pessoa poderia deixar 25 desses terrenos, né, disponíveis para estabelecimentos comerciais. Os demais, naquele loteamento, devem ser exclusivamente residenciais e eles devem, então, obedecer aos parâmetros definidos na legislação nossa, na legislação vigente,
e deve estar identificado no projeto urbanístico. Então, quando o interessado apresentar o projeto urbanístico, ele já tem que fazer o desenho lá e definir para o município se ele vai deixar os 10% de lotes destinados para fins comerciais e quais são esses lotes, principalmente, geralmente numa avenida principal, né? Ali terá a possibilidade de se ter a previsão somente de estabelecimentos comerciais, respeitando as dimensões aqui previstas, né? As edificações em 2 pavimentos, então somente, tudo mais. Após, então, o interessado tem que protocolar, então, após o protocolo de consulta prévia de viabilidade para a implantação do loteamento especial, a administração deverá realizar uma audiência pública. Então, chegou o pedido de loteamento para o interessado, nós teremos que realizar uma audiência pública, possibilitando aos empreendedores que apresentem o projeto e demonstrem um estudo prévio. Então, o empreendedor vai ter que apresentar esse estudo prévio, apresentar um impacto de vizinhança, né, e trazer ao Poder Executivo subsídios para que o processo seja tomada a sua devida decisão sobre a viabilidade ou não desse projeto naquele determinado local. Essa consulta de viabilidade ela vai ser para a implantação desse loteamento especial e ele deverá ser tramitado no Conselho da Cidade. O Conselho da Cidade é o conselho que hoje tem trabalhado e autorizado, permitido, enfim, deliberado algumas decisões com relação à parte de planejamento urbano do município e mobilidade do município, e não será diferente com relação à consulta de implantação desses loteamentos. Os demais parâmetros urbanísticos de exigência e legislação deverão seguir o plano diretor. Então, não foge do plano diretor as demais exigências que se prevê em um loteamento normal, assim como se fosse qualquer outro. Então, as principais mudanças hoje que se tem nesse loteamento, de um modo geral, sucinto, falando assim para vocês. 250 lotes no máximo pode ser feito, não, mais do que isso não pode, naquele local. A área dele não pode ser inferior de cada terreno de 260 metros. A testada deve ser de 12 metros, não pode mudar isso, é no mínimo 12 metros. Os terrenos de 15 de esquina tem que ter 15 metros no mínimo de testada e 330 metros de tamanho. A declividade não pode ser maior do que 20%, então a declividade deve ser inferior a 20% para viabilizar. Então, se não for em um local plano, não vai conseguir a viabilidade, porque 20% é uma condição bem razoável assim de topografia, ou seja, vai ter que ser um terreno favorável para que se possa fazer. Claro que aí depende também, a pessoa pode fazer um loteamento menor, e aqui se tem a previsão que é até 250 lotes, mas pode ser menor, sem dúvida nenhuma. E dessa quantidade que a pessoa entrar com o pedido, ali no inciso segundo, é admitido, então, 10% para fins de estabelecimentos comerciais. Então, esses estabelecimentos comerciais, nós falamos antes, tem que ser definido já no projeto, numa avenida principal de 250, então a pessoa vai deixar 25 terrenos, em que serão especificamente para estabelecimentos comerciais. E que vai ter que passar por consulta prévia, implantação do loteamento especial, ele vai passar também por audiência pública, e a grande ideia, mais uma vez reitero, é tentar viabilizar economicamente para os moradores, os interessados, um imóvel mais acessível financeiramente para que ele possa fazer a aquisição. E isso pode, com certeza, trazer benefício na hora de se construir, tendo um terreno mais barato, as parcerias aí com as organizações públicas, como nós havíamos falado antes, né? Privadas também, né? Sem dúvida nenhuma, as construtoras, enfim, a Caixa Econômica. Eu vou deixar o microfone aberto, caso algum de vocês, eu imagino que vocês estejam olhando em tela essa imagem, né? Com relação às principais alterações desse artigo 41, que nós falamos agora, a criação desse loteamento especial, da nossa lei do plano diretor, a 211, e as dúvidas ou sugestões em que a audiência pública se propõe é essa, né? Então, eu fico aqui à disposição e a gente alternativamente vamos discutindo, de repente a dúvida de uma pode ser a dúvida de outro, e bem como as sugestões também que a gente possa aqui esclarecer. Quero de antemão colocar para vocês que nós temos aqui a presença também junto comigo da engenheira Nayara, ela que é engenheira responsável pelo município hoje, que trabalha no município de Capinzal, e vai estar nos auxiliando também com relação a algumas informações que alguém de vocês, por interesse, possa solicitar. Os microfones eu não vou abrir de todos, eu penso que cada um pode abrir o seu microfone, porque de repente alguém não queira que o áudio onde ele esteja fique transmitindo, né?
Bom, secretário, primeiramente eu até parabenizo o secretário e o prefeito, né, a equipe que está comandando esse projeto aí. E eu, como vereador, a gente vê importantíssimo, porque a nossa região, como o secretário comentou, o Gustavo Deuner também está aí, e o Lucas, pelo que eu vi, também está. É importantíssimo, porque a nossa região aqui é bastante complicada e às vezes se torna inviável até o cara conseguir fazer um loteamento nessa metragem de 13 por 30, né? Então, eu vejo assim que é importante e assim, deixo até uma sugestão. Lógico que aqui está se tratando especialmente de loteamentos novos, né? Mas eu deixo assim para o secretário ver com a comissão ali, até com o Gustavo, com o prefeito, você tem possibilidade, porque nós temos no nosso município de Capinzal bastante loteamento irregular por não ter a metragem para poder se escriturar. Já de passado, com residências edificado, com residências em cima, e não consegue registrar em cartório porque não tem a metragem suficiente. De repente, se tiver uma possibilidade de se encaixar, não estou dizendo que tem que fazer, se tiver uma possibilidade de se encaixar numa lei aí que possa se aproveitar, já que vai esse projeto para a Câmara e está sendo elaborado, para que se estude uma possibilidade de regularizar aqueles loteamentos já existentes com edificações. Quem não tem edificação, beleza, mas até se não quiserem aprovar. Mas aqueles que já fizeram, senão a vida inteira eles não vão poder ter escritura. Então, é uma colocação minha e agradeço a oportunidade e parabéns pelo projeto. Obrigado ao vereador Alcidir Coronete, quero agradecer a presença dele também nessa audiência e colocar, vereador, que, sem dúvida, é uma sugestão muito importante. O município de Capinzal tem vários loteamentos que estão ainda a serem regularizados e que os interessados, proprietários, enfim, têm nos procurado por várias oportunidades na busca de uma solução para esses imóveis. Então, nós estamos discutindo com o Ministério Público a lei do REURB, junto com o diagnóstico socioambiental, o qual vai trazer a possibilidade, vereador, de nós conseguirmos regularizar esses imóveis e dar a essas pessoas a possibilidade de trazer para registro esses imóveis com medidas até menores do que as previstas na nossa legislação. Então, é uma ótima sugestão. Eu não tenho dúvida que nos próximos dias nós também estaremos dando andamento com mais uma audiência pública sobre esse assunto e encaminhando ao Legislativo para que se dê aprovação. São muitos os pedidos, a gente tem vários loteamentos nessa condição e a gente sabe do anseio da população quando se trata de receber o documento daquilo que ela comprou, muitas vezes, né? Receber a escritura e conseguir registrar essa escritura. E a intenção do município com essa lei da reurbanização, da REURB, do diagnóstico socioambiental, que é um outro projeto que também preocupa e assola muito o município referente aos cursos d'água, nascentes d'água, enfim, nosso rio do Peixe e o rio Capinzal. Agradeço a sua presença e a sua colocação, vereador, e a oportunidade de estar participando dessa audiência. Posso falar, Pepe? Pode, está aberto o teu som, Gustavo. Então tá, beleza. Uma boa tarde aos participantes aí, tá? Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma pergunta e uma segunda, uma sugestão, tá? No que se refere, só para entendimento melhor ali, no que se refere a esses 10% de área comercial, tá? São, para ser mais específica, aí, um loteamento aí, 200 lotes, tem que ter 25 lotes de terrenos. Se uma pessoa, por exemplo, comprar um terreno desses, não precisa ser especificamente comercial, ele é obrigado a construir um comércio em cima desse terreno. Ou ele pode fazer nisso. Não sei se entendeu a pergunta. A tua ligação, teu áudio cortou um pouquinho, Gustavo, mas eu penso que a tua colocação seja que se é necessário deixar esses 10%, ou se tem que ser todos eles juntos, ou pode ser misto, enfim, essa seria a tua pergunta, né? Não. Seria outra coisa, Raí. Tá bom o áudio agora? Agora sim. Tá bom? A pergunta seria o seguinte: esses 10%, no loteamento 250 lotes, seria 25 lotes para a área comercial, tá?
para comprar esse lote aí, desses 10%. Viu, Gustavo? Cortou de novo, mas eu vou tentar te responder. Ele é admitido o máximo 10%. Se tu quiser deixar 10%, é admitido destinar esses para fins de identificação de estabelecimentos comerciais. Agora, ele ser misto, não vejo problema também nenhum. Não tem aqui previsão. A pessoa pode fazer o estabelecimento comercial, por exemplo, num andar, e no outro andar ele pode fazer uma moradia dele, né? Então, ele não tem que ser específico comercial, só para aquela finalidade, né? Então, tu pode deixar específico, pode deixar até 10% naquela rua, já tem que fazer um mapa, né? E dizer que ali são os imóveis destinados a estabelecimentos comerciais. Mas eles podem ser mistos, eles podem ser construídos também a sua unidade familiar ali, sem problema nenhum. Não estou mais estudando mais nada. Travou. Gustavo, você está me ouvindo agora? Está me ouvindo agora, Gustavo? Agora você vai entrar comigo? Alô? Oi? Agora estou te ouvindo bem, Gustavo. Tem uma outra tela tua que está travada. Eu entrei com um outro escrito, tá? Tá. Não estou entrando eu, tá? O que eu estava falando para ti, Gustavo, sobre a tua pergunta, é com relação à admissão de que os imóveis sejam mistos, né? Então, tu pode ser residencial e comercial. Não impede que você tenha estabelecimento comercial embaixo e em cima tu faça a tua unidade familiar, a tua casa de moradia, né? Então, isso não teria problema nenhum. Aham. Não, beleza, ótimo então, tá? Era essa dúvida. A minha segunda pergunta, a minha segunda sugestão que eu queria dar, em especial a esses loteamentos especial aí, ver a possibilidade com os participantes aí, que se nós conseguíssemos diminuir essa área de utilidade pública, que hoje nós temos no nosso plano diretor, em 35%. Eu vejo que dentro de um loteamento especial, 35% é bastante. Falando-se grossamente, assim, grosseiramente, vamos pôr lá um loteamento de 100 lotes, nós temos que tirar 35%, isso dá muito, é muita área, entendeu? Eu concordo que se permaneça os 8% de utilidade pública, a rua em mais 8%. Então, a minha sugestão nessa audiência pública é que nós trabalhássemos para esses loteamentos públicos somente uma área de 20% de utilidade pública. Tá? E eu acho que seria importante, com isso, aquilo que foi falado no início, a execução desse loteamento é para nós baixarmos custos desse loteamento para os nossos consumidores, os nossos clientes, conseguirem comprar os lotes e poderes fazer, em especial, os projetos Minha Casa Minha Vida, tá? E se nós conseguirmos fazer isso aí, nós vamos conseguir realmente baratear mais ainda os terrenos. E isso vai facilitar os nossos clientes, tá? Essa é a minha sugestão, que abaixasse para 20%. Seria isso aí, velho. Escutou, velho? Tá liberado. Tá travado, velho. Tá travado. Travou. Agora abriu meu som aqui, Gustavo. As áreas hoje que pertencem ao município têm a definição no nosso plano diretor de que são 35%. Nelas Exatamente. estão previstas lá 8% para utilidade pública, 7%, isso, mas tem 7% que são das... Não, o restante é áreas de vias e áreas... Não tem isso no plano. Não. O nosso plano diretor não consta isso. Nosso plano tem 35% que você tem que deixar. 8% é utilidade pública e o restante é utilizado para vias e área de preservação permanente. A área verde. Pois é. Né? Então, essa previsão dos 8% para utilidade pública, mais os 15, perdão, os 20, mais os 27%, né? Vai fechar os 35%, que serão disponibilizados ao município, para que o município dê a utilidade de regulamentar as ruas e de preservação permanente. O que se pode fazer nesse loteamento, claro que ele infringe a questão do loteador e tudo mais, porque ele deixar 35% para essas finalidades, ele acaba comprometendo um pouco a viabilidade do projeto, né? Ou seja, baratear o custo do imóvel.
que É essa a intenção, né? é a grande finalidade do projeto. O que poderia se sugerir, então, dentro dessa tese, é 20% para que o município fizesse as regulamentações. Ou seja, esses 20% o município usaria nas áreas de rua, né? Sim. Abertura das ruas, utilizaria nas áreas de utilidade pública, enfim, da forma com que o município entendesse para dar essa preservação, né? Então, de 35, o que poderia ser feito, então, na tua sugestão, seria reduzir para 20% a área que pertenceria ao município depois desse loteamento, né? Essa seria a minha sugestão, exatamente. Eu não sei se os demais participantes têm alguma colocação com relação a isso. A legislação maior não prevê nada diferente, nós estamos olhando aqui até pela Nayara, não prevê nada de diferente de obrigatoriedade com relação a esse número de porcentagem que tem que ser destinado ao município, né? Entre Sim. a área de utilidade pública, a área das ruas e a área... Porque isso aí tudo tem que ser doado, né? A área de utilidade, as praças, enfim, o que vai ser construído depois, as ruas e mais a área que for mantida de preservação permanente. Então, não tem uma decisão sobre esse mínimo. Os 20% seria, claro, razoável. Poderíamos aqui aprovar, nós ainda passaríamos pelo crivo jurídico, mas não teria, assim, uma preocupação, ou seja, um problema que prejudicaria o município nesse sentido, né? Aham. Não sei se mais alguém dos participantes seria tem uma colocação. É a minha sugestão, tá, velho? Que se precificou isso, né? Não, eu também, para contribuir, tem o Molinha ali também, que está junto com nós na sessão. Eu não sei porque a gente tem que saber que temos um plano diretor, né? De repente, nós temos que colocar alguma coisa no projeto para que você possa fazer a mudança, se possível, né? Porque você sabe que é como você falou ali, nós temos lei e critérios, né? Não dá para também avançar muito sinal vermelho, porque de repente pode entrar água no projeto. Mas assim, Gustavo, eu concordo plenamente. Não sei se de repente baixar 15%, 5%, o que der para tirar, se desse, se fosse possível, claro, é importante porque com certeza baratearia os custos. Então eu vejo que o Molim pode contribuir e levar à frente, juntamente com você, com a comissão aí que ele discutiu, o plano diretor, para ver se tem possibilidades, né? Porque às vezes mexer em lei que através de um decreto, alguma coisa, é muito complicado, né? Vai acabar abrindo brecha. Então, eu estava olhando agora aqui, vereador, bem lembrado, os loteamentos industriais, eles já têm a previsão mínima de 20%. Os demais loteamentos estão com 35%. Então, esse tipo de loteamento industrial, no nosso plano diretor, já tem a previsão de só 20% de área para o município, né? Então, eu queria deixar uma coisa clara aí, vai. De repente, pode ser até que dê, então. Já tem uma previsão no industrial, né? Viu, Coronete? Oi. Coronete, a previsão desses 20% só seria somente nesses loteamentos especiais. Os outros permanecem igual. Pode ser que daí fica que nem os do industrial, né? Tem que começar de Pode novo. ser? Exatamente, é somente nesses loteamentos especiais. Diminuir a área de utilidade pública. Portanto, parabéns, Gustavo. É boa colocação. Você vai trabalhar em cima disso. Ó. Se o Evair e o Molim puder anotar a sugestão e discutir ali e levar à consideração dos vereadores depois, com certeza a gente vai trabalhar para fazer o melhor. Se for do consenso de todos, nós temos 16 participantes aqui na sala, né? Quero agradecer a presença de todos mais uma vez, né? O que está sendo discutido aqui é de que a área que é de utilidade do município, no plano diretor tem uma previsão de 35% para os loteamentos normais, entre as ruas, as áreas de utilidade pública e a área de preservação permanente. Os loteamentos industriais são só 20%. E esse loteamento especial também, de acordo com a sugestão feita pelo Gustavo, se encaixaria também em 20%, né? Secretário Ivair, me permite? Estou te ouvindo, Molim. Está me ouvindo, Ivair? Sim. No inciso 3º ali do artigo 46 da Lei Complementar 211 de 2017, né, que trata do plano diretor,
Ele diz que os loteamentos industriais, né, quando se tratar de interesse público, né, ele fala na segunda parte ali do inciso que teria que ter a aprovação do Conselho da Cidade, né, só para deixar bem claro ali, né, o inciso, né, que permita reduzir para 20%, né, a área de utilidade pública, né? Sim. Estava condicionado a essa aprovação, né? Isso. É do entendimento de todos que fica razoável dentro da legalidade que nós teremos, ainda vamos submeter, né? A redução desses 35% para 20% para a área de utilidade do município? Favorável. Pessoal, a maioria está com os microfones fechados, eu não abri o microfone de todo mundo, né? Mas eu imagino que os que não se manifestaram acabam também concordando, é isso? Sim, eu sou favorável. E favorável. Tá. Com relação às demais colocações aqui apresentadas, eu não sei se vocês têm ainda alguma dúvida, alguma sugestão, alguma colocação com relação a essa situação. Jair, só para Pode falar, Lucas, complementar, estou te ouvindo. só para complementar ali a fala do Gustavo, eu acredito assim, ó, que os 10%, claro, é um número que eu não sou da área para começar, né? Eu quero deixar bem claro que eu não tenho conhecimento técnico sobre o assunto nessa questão habitacional. Mas assim, pensando no mercado hoje, como as coisas funcionam, esses 10% ali que foi determinado como no máximo, de repente não poderia ser aumentado um pouquinho, porque se nós pararmos para pensar hoje, 10% de 250 lotes, então seria 25. Você tem atividades aí inúmeras, né? Daqui a pouco você não vai ter nem concorrência. Tu abre ali daqui a pouco uma loja vamos supor, uma loja de investimento, e tu não vai ter concorrência, porque já vai ter uma farmácia, um supermercado, uma outra coisa, e quando você vê, tá cheio de negócios diferentes. Então, daqui a pouco, esse valor de 10% poderia ser adicionado. Eu sei que não é a finalidade desse loteamento ser comercial, né? A finalidade dele é ser residencial, mas daqui a pouco a permissão, né? Não que seja obrigatório, mas a permissão de uma porcentagem um pouco maior, daqui a pouco traria mais concorrência, né? Para não ficar aquela coisa refém daqui a pouco de que poucas pessoas vão ter o domínio desses comércios, vamos dizer assim. Sim. Essa seria só a minha colocação, né? Não sei o que o pessoal acha também, mas é um pensamento que eu tenho. Nós discutimos isso, Lucas, e é bem ponderante a tua colocação, porque, de fato, a gente pensa sempre quando se vai se criar um loteamento é que ele tem estrutura para os moradores, né? Que ele tem a condição, os moradores que lá vão morar, de ter uma estrutura mínima de acesso enfim, a farmácias, mercado, enfim, que as pessoas não precisam se deslocar muitas vezes, quanto mais próximo eles estiverem, transforma-se em qualidade de vida, né? Mas tendo em vista que o projeto é um projeto de cunho especial para que se viabilize a moradia para as pessoas, nós pensamos em reduzir isso e deixar em 10%, que na nossa opinião era o adequado, deixando 90% previsto para a moradia. Inicialmente era não ter nenhum estabelecimento comercial. E depois, discutindo isso no conselho, chegou à conclusão que nenhum estabelecimento comercial seria muito rígido, né? Então, só residencial seria um tanto quanto restritivo, né? Daí se optou em abrir 10%. Mas é claro que nós estamos aqui numa audiência pública e eu gostaria de ouvir os demais, e se o vereador acha que deve colocar em pauta alteração para 15%, algo sugestivo nesse quesito, nós assim faremos, e eu não sei o que os demais participantes que aqui estão pensam sobre essa possibilidade, né? Eu também vejo ela interessante, não descarto de plano, mas eu quero ouvir os demais e já coloco em discussão, e se for o caso, a gente já faz essa alteração também. Eu não sei se o Lucas está online também, né, secretário, porque eu vi o nome dele ali, mas não vi ele manifestar em nada. Mas assim, aí é coisas que realmente tem que se analisar com carinho, porque, como você falou ali, secretário, seria o primeiro passo para a residência, né? E 10%, querendo ou não, é uma quantidade que vai que não tenha nem isso. Mas também a colocação é importante. Eu acho que, de repente, se fosse possível colocar até 15%,
porque de repente não tem nem 10, né? Daí, então, mas você vai, que de repente aumenta as famílias, um loteamento de 260 aí é bastante, 260 lotes, né? Realmente, eu acho que é interessante a colocação do rapaz aí. E se for possível se analisar, eu não vejo mal nenhum. Não vejo mal nenhum, de maneira nenhuma. Porque o que interessa é que o povo ganhe cada vez que você tem que comprar uma coisa, de repente não tem concorrência realmente, só tem um mercado ali, o cara vai pedir o preço que ele quer e o cara tem que pagar, né? Essa é a minha opinião. Para contribuir também aí com o vereador Coronete, na verdade é assim, se você tiver o loteamento com os 250 lotes, é mais tranquilo, né? Porque 25 dá uma quantidade grande. Agora, não sei também qual que é a viabilidade, quantos lotes teria que ter para poder viabilizar um loteamento nesse sentido. Mas vamos supor que você tem aí um loteamento com 100 lotes apenas, aí você teria só 10 estabelecimentos comerciais. Aí daqui a pouco sim, você ficaria refém de ter apenas um mercado, talvez uma loja, uma coisa assim, né? Então é só por isso que eu trouxe essa questão, mas é bem tranquilo, né? Se os demais membros acharem que 10% tá de bom tamanho, também concordo. Secretário? Oi. Aí. Estou te ouvindo. Só lembrando, né, aos participantes aí da audiência pública, que o projeto, a primeira audiência pública é no âmbito do Poder Executivo, que é o que está sendo realizado hoje, né? Sim. E também teremos um segundo momento de discussão também na Câmara de Vereadores. Quando o município encaminhar esse projeto para a Câmara de Vereadores, lá também é obrigatório, né, pelo Estatuto da Cidade, a realização de uma nova audiência pública. Então, também ele pode ser aperfeiçoado também num segundo momento lá na Câmara, né? Eventualmente, quem não possa participar, não pode participar hoje na audiência, ou venha ter alguma sugestão, também terá uma segunda possibilidade, que é lá no momento que o projeto vai estar sendo discutido na Câmara de Vereadores, né? Mas eu sugiro, então, colocar em votação aí a possibilidade de alteração para até 15%, de acordo com o que foi sugerido pelo vereador Lucas. Se é do consentimento de todos, eu mantenho esses 15%, e, enfim, a gente submete ao conselho sem problema nenhum, né? Também não vejo que seja esse o problema. E como bem colocado pelo Molim, a Câmara de Vereadores depois também terá uma audiência pública, em que fará uma nova discussão sobre esse projeto, né? Claro que nós, na última audiência pública que tivemos sobre a alteração do plano diretor, foram mais de 200 alterações, vocês lembram? O Legislativo acabou não, tendo em vista que passou no Conselho da Cidade também, acabou não mexendo no projeto, né? Então, porque senão isso ia gerar uma discussão, assim como já foi o plano diretor, vocês lembram dessa história toda, né? Então, é importante apenas nós mudar aqui, já mandar ele pronto, né? E com a anuência da audiência pública e com a anuência do Conselho, para que, de repente, nós sensibilize o Legislativo para que não precise fazer alteração lá na Casa Legislativa pela aprovação. Claro, isso é discricionário de cada vereador e a gente não pode interferir nisso, né? Mas foi a forma com que aconteceu e foi de sucesso aquela alteração que a gente fez no plano diretor. Então, por isso eu submeto a todos, se alguém tem alguma coisa que discorde em relação aos 15%, caso contrário, nós vamos manter, então, que será admitido o máximo 15% dos lotes para fins de edificações de estabelecimentos comerciais, elas podem ser mistas, né? Comercial e residencial. Todos concordam? Alguém tem alguma colocação? Favorável, secretário. Eu acho que é importante essa tua colocação, que vá pronto, porque daí lá, se eles ninguém falar nada, já está resolvido. E se não começa um debate lá e acaba acalorando e não resolve nada. Eu dou meu voto favorável. Eu acho que deve já sair daí pronto com a decisão aqui, que daí, se lá quiser mexer, que mexa. Sim. É isso? Então fica aprovado essa colocação de máximo 15% dos estabelecimentos. Ivair. Oi. Ivair. Oi. A minha preocupação é só única aqui, aquela pergunta que eu fiz anteriormente, tá? Passa para 15%, de 10% a 15%. Mas, de repente, vai lá uma pessoa, compra esse terreno e não constrói um comércio. Daí, como é que ficaria? Já estaria abaixando dos 15%, né? Não, quando tu faz um mapa, Gustavo, que tu apresenta para o município, um mapa de viabilidade, tu vai definir quais são os terrenos que você quer destinar para fins de edificação com estabelecimentos comerciais.
A pessoa, Isso. se ela comprar um terreno desse e optar por não fazer um estabelecimento comercial, queimou uma porcentagem que ele tinha essa possibilidade e não teve interesse. Então, fica a critério de quem comprar, né? Não vai dar direito de Sim, abrir sim. outro, né? Porque senão um dia a pessoa Sim. muda de ideia, o outro vai lá, desmancha a casa, desmancha a moradia e quer construir ali e não vai poder. Então, no mapa vai dizer quais são os terrenos que têm possibilidade de ser comercial, misto, né? Se a pessoa não construiu por opção dela, aquela vaga foi queimada, né? Então, eu também concordo nos 15%. Né? Tem mais alguma sugestão, alguma colocação com relação a essas alterações, com relação ao número de pavimentos, a questão de declividade, testado dos terrenos, a frente de 12 metros e 15 metros é uma frente condizente com o que existe no plano diretor, não vai ter terreno estreito, né? Então, ela é uma testada boa, não é um terreno estreito, é um terreno de 12 metros e na esquina com 15, então esse cuidado foi tomado. Esse tipo de loteamento não vai ser em área de declividade, porque tem um risco, vai ter mais residências, enfim, existe toda uma condição, né? E a edificação de 2 andares por rua é até para não começar a aparecer prédios, enfim, se perder um pouco a finalidade, né? Que se tem, que é um condomínio especial para tentar baratear aí, sem dúvida nenhuma, o valor do imóvel, né? E que um pai de família aí, um interessado, possa, com os valores subsidiados pelo governo federal, aí, através dos órgãos governamentais ou da iniciativa privada, né, construir, através de financiamento, com um valor que dê para colocar no bolso da parcela no mês, né, e ter o terreno e a casa. Porque na condição que estava, senhores, é que a pessoa ou comprava o terreno e não tinha dinheiro para fazer a casa, ou comprava a casa. Então, isso acabava atrapalhando, porque ele comprava o terreno até terminar de pagar o terreno, ele levava lá 10 anos, muito mais do que isso. E daí aí começar a fazer a casa daí, né? Então, veja bem que isso acabava inviabilizando. E aquele cidadão que paga o valor do aluguel, ele quer, de repente, conciliar, né? Ao invés de gastar com aluguel, vai gastar pagando a casa dele mesmo, né? E depois vai ser o dono do imóvel. Então, essa foi a ideia do projeto. Até pelo seguinte, né, Ivair, você sabe que nós temos hoje em Capinzal um salário médio familiar, aí uma média salarial da nossa família em Capinzal, é em torno de 3.000, 2.800, 3.200, e esse valor de renda mensal da renda familiar, ele não comporta ele comprar um terreno no valor de 80, 90 mil e construir a casa, ele se torna impossibilitado, né? Chama-se renda insuficiente. E dentro desse projeto agora aí que a administração está fazendo, né, isso aí vai possibilitar realizar o sonho de muitos capinzalenses de ter a sua casa própria, que agora com esse salário médio aí de 2.000, 2.000 e poucos reais, 3.000 reais, o nosso capinzalense vai poder realizar o sonho de ter a sua casa própria. Então, posso dizer assim de antemão, parabéns à administração, é um projeto que vem realmente em conta de uma grande fatia da população de Capinzal. Entendeu? Eu falei ontem com o gerente da Caixa Econômica, e não é segredo, ele me disse que é um projeto que em outros municípios onde ele já esteve, onde passou, foi de sucesso, porque, de fato, ele falava comigo, o prefeito, e disse, olha, é uma grande possibilidade de dar a chave da casa própria do assalariado com valores que ele consiga pôr no bolso e trocar o aluguel pela sua própria casa. A gente espera, de fato, que os empreendedores do município tenham essa visão e consigam viabilizar loteamentos por valores que sejam compatíveis com o mercado e que esses assalariados, essa renda que está possibilitando a compra da sua própria casa vá aderir aí a maior parte dos munícipes que têm interesse em comprar a sua própria casa. Senhores, eu não sei se alguém mais tem alguma colocação a fazer, nós chegamos a 51 minutos da nossa audiência, e se não havendo mais dúvida com essas duas alterações, eu vou encerrar a nossa audiência pública. Então, só lembrando das alterações, o valor, a porcentagem admitida, então, para estabelecimentos com fins de comércio passa de 10% para 15% no inciso primeiro ali, no inciso segundo, né? E a área de utilidade a ser doada para o município vai seguir o parâmetro do loteamento industrial, que é de 20% e não de 35% conforme os loteamentos normais.
Seria isso, senhores. Desde já agradeço a presença de cada um, em especial aos membros do Legislativo que aqui estão, né? Os vereadores que aqui estão presentes, pessoal da imprensa, empresários, os colegas da administração pública, enfim, a cada um dos senhores e das senhoras. Agradeço a vocês e desejo uma boa tarde a todos. Compartilhamento.